sempre serei. Eu vou passar aqui para você o conhecimento que eu tenho sobre o uso de testosterona, sobre como regular a libido de alguém, tá? Vocês vão saber que libido é uma coisa muito mais complicada do que vocês imaginam, extremamente mais complicada do que testosterona e estradiol e DHT e etc, tá? Muito mais a fundo do que isso, muito mais. Então, vocês estão achando que vamos fazer uma terapia de reposição de testosterona e vamos usar aí testosterona para o resto da vida. E aí, estão dizendo que falaram, né? Porra, estão dizendo que falaram. Aí é treta. Estão dizendo que falaram que o uso de testosterona exógena por muito tempo vai causar down regulation, vai causar queda de libido na pessoa. Bom, então eu estou fodido, porque eu uso testosterona exógena há exatos 5 anos. Eu uso 20 mg de deposteron todos os dias e eu vou te falar, pensa num moleque que tem uma saúde sexual do menininho de 15 anos de idade que está entrando na puberdade, sou eu. Não cai. E aí, é lógico, minha vida inteira eu sempre mantenho a minha testosterona em um certo nível. Eu não gosto de passar dessa dose. Se eu quiser usar um esteroide, já tem uns 3 anos e meio que eu não uso esteroide nenhum. Mas se eu quiser usar um esteroide, tá? Se eu quiser usar um esteroide, o que eu faço? Eu mantenho a dose da testosterona. Mas pessoal, testosterona não causa down regulation. Para começar, ela é isomolecular. Ela é a mesma testosterona que nós produzimos dentro. A ligação chave-fechadura vai ser a mesma no receptor, não vai causar nenhum efeito de down regulation. Alguns artigos, inclusive, mostram up regulation, mas são artigos mais in vitro e tal. Mas eu estou passando para vocês aqui o meu in vivo. O meu in vivo em mim e o meu in vivo dos meus pacientes. Isso aí é melhor do que qualquer estudo que eu tenho, porque em 5 anos aí, atendendo pessoas nesta área, o tema de hoje é testosterona. E atendendo essas pessoas, quantas pessoas será que eu já atendi? Quantas pessoas será que já usaram testosterona em modo de TRT? Eu acho que milhares de pessoas já foram prescritas, né? Tendo em vista aí que eu já atendi em volta de 7.500 pessoas. Dessas 7.500, vamos colocar que 50% é homem. Não, acho que é mais mulher mesmo. Vamos colocar que 40% é homem, né? Dos 40%, vamos colocar aí que pelo menos aí uns 20, 30% deles usaram deposteron, exógeno, etc. Isso não existe. O que pode acontecer, entendam de uma vez por todas, o nosso corpo interpreta queda, subidas e descidas. Espera que eu não estou falando da libido ainda. Não estou falando. O nosso corpo apenas interpreta em questão de... Vamos supor que está tudo certo na sua vida. Sua libido só está baixa por causa da testosterona. E agora vocês vão entender o que significa isso, o que é subida e descida, Leandro. Vou dar 2 exemplos. Vamos perguntar... vou pegar um cara aqui. Tistão Silva. 2 Tistão. O Tistão, né? Um deles, são 2 irmãos gêmeos aí, Tistão Silva. Um está usando testosterona já há muito tempo, a testosterona dele está em 1.500. Né? Toda vez que ele vai lá e faz o exame, a testosterona dele está 1.500. Como é que está a libido dele de 0? Estou colocando todos os outros parâmetros de fora. Suponhamos que a sua vida está uma maravilha, seus neurotransmissores estão todos ok. Né? Vamos apenas isolar a testosterona com o estradiol aqui. Ele está com 1.500 de testosterona, o estradiol dele está 30, 35, né? Um valor legal. E o outro, e ele já usa testosterona há um certo tempo, beleza. O outro está com a testosterona de 200 e foi prescrito para ele a mesma dose do outro que está com 1.500. Vamos supor 200 mg de testosterona por semana, tá? Uma ampola de deposteron por semana. O que está com 200 de testosterona, se ele começar a usar a testosterona, ele vai subir para 400 daí a 3 dias, suponhamos. Essa subida de 200 para 400, ele vai ter uma libido maior do que o que está com 1.500.
Porque está subindo. O nosso corpo interpreta subidas e descidas. Se o que está com 1.500, eu parar de dar a testosterona dele e cair para 1.000, ele vai ter uma libido praticamente zero, porque está caindo. Depois que ele estabilizar, aí depois tende a voltar ao normal. Do outro que está subindo de 200 para 400, para 600, ele vai ter uma libido extraordinariamente alta. Está na subida. O corpo está adaptando-se todo aquele processo de subida, né? Então existe um aumento de libido nesse processo. Ok, só que libido não é só isso aí não, galera. Senhores de idade, sei lá, 50, 60, 70 anos de idade. Tem uns que já consultaram comigo que falaram: olha, eu transo com minha esposa, ela tem 65 anos também. Eu transo com minha esposa 4, 5 vezes por semana. Na hora que eu vou ver o exame do sujeito, o estradiol dele normal ali em 30, testosterona dele 150, baixinha. O que é isso? O sujeito tem uma vida boa, o sujeito não tem estresse, o sujeito tem dopamina, o sujeito tem nora, o sujeito tem serotonina. A vida dele tá ok, ele não tem preocupação com nada, ele se alimenta bem, ele faz o exercíciozinho dele lá e tal. A testosterona dele tá baixa e ele transa mais do que moleque que tá com 3.000 de testosterona. E outra coisa, se é que tem alguma coisa que pode causar down regulation, é o uso de esteroides, né? Não isomoleculares, não bioidênticos, né? Por exemplo, se você usa trembolona ininterruptamente por muito tempo, eu diria que mais de um ano e meio, você pode começar a ter um down regulation pelo uso da trembolona, não da testosterona, jamais. Né? Porque a trembolona é uma molécula modificada, tá? A estrutura dela é uma molécula totalmente modificada, então ela não tem uma ligação idêntica à da testosterona no receptor. Ela liga-se diferente. E por muito tempo você pode notar, inclusive isso no seu corpo, que você pode começar a ter uma estabilização. Você vê que, lógico, por mais treinado que você for, menos treinável você se tornará, a começar daí, né? Mas você não vai começar, né, simplesmente a perder músculo por causa de um down regulation, não. Você talvez estabilize, vê que para de fazer o efeito que o trembolona fazia quando você começou a usar, né? Você nota isso, né? Principalmente nos efeitos mentais. A trembolona, por exemplo, ela tem um efeito androgenético absurdo. Ela aumenta a libido extraordinariamente, porque ela tem 5 vezes a androgenicidade de uma testosterona, né? Então o cara fica querendo ficar igual um cavalo. Mas isso não é para sempre. É tudo. Pessoal, presta atenção numa coisa. Hormônio, tudo, remédio, tá? Fora as coisas isomoleculares. As coisas isomoleculares, se você usa muito, por muito tempo, tá? Tende você a perceber uma estabilização. Não começa a perder, não. Nunca ouvi falar de down regulation. Isso aí pra mim, down regulation com uso de testosterona é uma coisa que eu nem nunca ouvi dizer, tá? Então, deletem isso da cabeça de vocês. Não sei quem falou, o pessoal passa isso aqui pra mim, mas quem falou tá errado, não sabe o que tá falando. Está errado. Não existe down regulation com uso de testosterona exógeno. Se for assim, eu rasgo meu diploma e minha pós-graduação de endocrinologia, que eu fiquei lá 2 anos trancado lá dentro estudando. Então, posso rasgar, meu certificado tá aqui. Deu vontade de mostrar agora, quase que eu mostrei. Então, pessoal, acredita nisso não, tá? Eu uso esse negócio tem 5 anos. Se for assim, minha libido era pra estar lá embaixo. Não existe isso. Agora, regula direito esse negócio, né? Usa um inibidor de aromatase. Tenta descobrir qual que é. O estradiol é mais essencial para a libido do que a própria testosterona, galera. O estradiol alto demais é ruim, baixo demais ele é ruim, tá? Eu gosto do estradiol em homens, né? Tenho percebido que o nível de estradiol por volta de 30, 40, 25, entre 20 e 45 são a faixa ideal nos homens. É quando eu percebo que meus pacientes relatam mais aumento de libido.
Tem uns que a libido tá altíssima com estradiol em 15. Tem uns que a libido tá alta pra caramba com estradiol em 60. É multifatorial o negócio, cada pessoa é de um jeito. Tem como você falar um negócio desse, não. Agora, dar um regulante de testosterona, isso não existe, tá? Não interessa se ela vem de fora ou se ela, quem faz é você. A única diferença de uma testosterona que vem de fora é que você, quando toma testosterona injetável, não sendo gel, o gel jamais irá inibir seu eixo. A não ser que você fica passando gel de meia em meia hora no braço. Aí você consegue zerar seu eixo fazendo isso. Porque o gel de testosterona ele é pulsátil. Como ele é pulsátil, ele passa, absorve, aumenta a sua testosterona e para. No mesmo dia. Se você medir sua testosterona, passa o gel. Vamos fazer o seguinte. Um gel lá de 5%. Você pega o gel, passa o gel. Vai lá e faz o exame de sangue. Meia hora depois. Sua testosterona vai dar uma coisa. Se você voltar e fazer o exame de novo à noite, sua testosterona é outra. Com Deposteron, com Durateston, é outro esquema. Essas injeções, sendo ela subcutânea ou intramuscular, ela está sendo liberada o tempo inteiro dentro de você. Então elas são mais estáveis dentro de sua corrente sanguínea e contínuas. Pelo fato delas serem contínuas, elas vão zerar seu FSH e seu LH. Então é normal de uma pessoa que está com LH e FSH zerado, né, usando Durateston, Deposteron, vai ter o LH e o FSH zerado. Isso é comum, isso é comum. E não é porque está com FSH e LH zerado que está infértil e que não pode fazer filho, não. Fiquem espertos, tá? Existe isso não. Só diminui um pouco a chance, mas você continua produzindo seu espermatozoide, talvez até em muita quantidade, inclusive, né? Suficiente para fazer o menino aí, né? Eu sou um. Então, o que acontece? Meu relato aqui, pô, dá seu parecer lá, velho. Fala lá, porque esses caras ficam falando trem, então fala lá que eu quero ouvir de sua boca. Não existe down regulation de testosterona. E não existe causa de libido apenas uma única coisa. Né? Você tem que perguntar pro cara o que está acontecendo com ele. Pô, você não sabe se o cara perdeu um ente querido, você não sabe se o cara tá usando um antidepressivo, você não sabe se o cara acabou de terminar o namoro dele, você não sabe como é que tá a vida do cara, você já vai falar que o problema dele é a testosterona, o estradiol? Pô, claro que não, né, meu irmão? Pergunta mais coisas. Consulta foi feita para demorar pelo menos 1 hora, pelo menos nessas áreas aí, e pelo preço que eles cobram, né? Consulta minha, não existe consulta minha por menos de 1 hora, não. E tem umas que vai muito mais do que isso, 1h30, o que precisar, né? Os outros que estão esperando entendem e sabem disso. Às vezes, infelizmente, não tem como eu conseguir atender uma pessoa com 1 hora, por causa da quantidade de informações que eu preciso colher. Então não vai adiantar eu socar testosterona nele achando que o problema dele é testosterona, sendo que ele está tomando um Pristic, uma desvenlafaxina da vida. Não vai adiantar nada, eu posso encher ele de testosterona que a libido dele não vai aumentar. Pô, o cara tá tomando antidepressivo, não tem jeito, né? Existem muitas coisas que a gente pode fazer para aumentar a libido de maneira forçada, né? Mas o certo é você achar a causa do negócio. E mesmo assim, pessoal, mas esteroide causa down regulation. Olha, alguns esteroides causam down regulation, principalmente os mais potentes, né? Você não vai ficar usando esses esteroides também à torta e direita, a Lotestin. Você não vai ficar usando a Lotestin por 1 ano, né? E os mais potentes costumam causar down regulation, mas demora para isso acontecer, né? Demora muito mais do que o ciclo que você vai fazer. Geralmente os ciclos são de 3, 4 meses, né? Não, você não vai conseguir dar um regulation com 3, 4 meses, não. Mesmo que você esteja usando 3, 4 esteroides junto. Muito difícil isso acontecer na prática, em vivo. É difícil isso acontecer, tá? Não tem como. Beleza? Bora. Eu vou postar isso aqui no IGTV para ficar salvo, tá? E pessoal aí estuda, tá? Tô falando do que eu sei, do que eu estudei e da prática. Mostra aí o que você falou em estudos científicos. Você digita e você vai procurar, ou então você pega e testa em você mesmo, em quem pega algumas pessoas, faz de cobaia, para ver se é o que eu falei, tá? Garanto que vai ser. Fiquem tranquilos.